A paz do Senhor Jesus a todos. Quero desejar para vocês um ótimo dia. Desde já, quero pedir para vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já compartilha, ative o sininho para você continuar recebendo vídeos nossos que vamos estar postando, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem, uma pregação, falando sobre a graça que resgata, a graça de Deus que nos resgata. Usar o texto base como a pregação em Tito, no seu capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14. E na introdução, a carta a Tito foi escrita pelo apóstolo Paulo, um líder e mentor espiritual, para orientar um jovem pastor como conduzir a igreja na ilha de Creta. Nesse contexto, Creta era conhecida por sua corrupção e uma cultura distante dos valores divinos. No capítulo 2, Paulo ele destaca o papel da graça de Deus na vida cristã, mostrando que ela não apenas traz salvação, mas também transforma e capacita. Essa mensagem é um chamado à reflexão. A graça de Deus está disponível para todos, mas exige uma resposta de mudança e compromisso. Sobre isso que nós vamos estar trabalhando nesse dia. Então vamos lá para a palavra. O primeiro tópico que eu quero trazer para os irmãos é: a graça de Deus é universal. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, no seu versículo 11. A graça de Deus apareceu a todos, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de pessoa nenhuma, ou status, ou passado. Ela é um reflexo do amor de Deus, que deseja que todos sejam salvos e tenham um relacionamento com Ele, como assim diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Que a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, nós não temos nem o que fazer para merecer, mas mesmo assim é um favor que Deus ele entrega para nós. Mesmo nós não merecemos nada, mas a graça de Deus nos alcançou. O apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos, ele foi alcançado pela graça e transformado em um dos maiores missionários da história. Não importa quem você é ou o que você fez, a graça de Deus está ao seu alcance. Ele não faz acepção de pessoa. Então não importa quem você está sendo, não importa quem você foi, não importa os erros que você cometeu, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos escolheu. E quando nós estamos com Ele, com a graça dEle, ela preenche tudo isso. Ela traz mudança para a nossa vida. Nós fomos alcançados pela graça dEle e vamos ser transformados. Da mesma forma como Paulo ele foi transformado em um dos maiores missionários da história, que nós vamos ver. Como segundo tópico, a graça nos ensina a viver de forma diferente. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito, capítulo 2, versículo 12. A graça não é apenas para nos salvar, mas também para nos ensinar. Ela nos capacita a abandonar o pecado e viver uma vida que vai agradar a Deus. Zaqueu, ao ser alcançado por Jesus, ele mudou completamente a sua vida, a sua maneira de viver, devolvendo o que roubou e se comprometendo a viver com integridade. Nós vamos ver a história de Zaqueu no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 19.
A graça de Deus, ela nos capacita, ela nos auxilia para nós abandonar o pecado que vivemos. Se você se encontra com pecado, seja de bebida, cigarro, drogas, quando a graça de Deus nos alcança e nós deixamos ela trabalhar na nossa vida, ela nos capacita, ela nos ajuda a abandonar esse pecado. A graça de Deus, ela dá a salvação que nós vamos ter através de Jesus, com a graça que nos alcançou. Mas ela também, ela vai nos ensinar o que é certo, ela vai nos ensinar o pecado, nos mostrar que não devemos caminhar daquela forma, nos mostrar que isso é errado e tem a maneira correta de viver. A graça de Deus, ela traz transformação. A graça nos chama a deixar para trás os velhos hábitos e viver como novas criaturas. Deixar o antigo eu, o Hélito que gostava de briga, o Hélito que gostava de bebida, deixar para trás. A graça de Deus nos ajuda a deixar esses velhos hábitos e viver como novas criaturas, agora como filhos de Deus, como um direito que Jesus ele deu para nós. E como terceiro tópico, a graça nos prepara para a glória futura. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, no seu capítulo 2, o versículo 13. A graça de Deus não apenas nos transforma agora, mas nos dá uma esperança para um futuro ao lado de Deus. Estamos esperando o retorno de Jesus. Nós temos que ter a espera por isso. Nós temos que viver como se Jesus fosse voltar hoje, como se Jesus fosse voltar daqui a um segundo. Nós temos que viver a nossa vida. Nós temos que pensar, nós temos que caminhar pensando que Jesus ele pode voltar agora. E essa expectativa deve nos motivar a viver uma vida em santidade. O que é santidade, presbítero Wellington? A santidade, ou se separar para ser santo, é abandonar tudo aquilo que entristece a Deus. O pecado é quando tem um alvo a ser mirado, que é a perfeição, e nós erramos o alvo. Nós erramos com mentira, nós erramos roubando, nós erramos falando palavrão. Tudo isso seria um pecado. Mas com nós esperando o retorno de Jesus, a expectativa ela tem que nos motivar a viver em santidade, assim como Jesus viveu. Mas como nós vimos nos outros tópicos, a graça que nos alcançou, a graça de Deus vai nos auxiliar a viver essa vida de santidade, uma vida de separação para Deus, uma vida de negar a minha vontade, de negar o erro que eu gosto de cometer, para viver a vontade de Deus, para viver a vontade do Pai. As virgens prudentes, eu quero deixar como exemplo para vocês, na parábola que vai se encontrar em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, estavam preparadas para a chegada do noivo. Assim, também devemos estar preparados para a volta de Cristo. Nós temos que estar nos preparados para a volta de Cristo. Nós temos que manter o nosso azeite na botija. Nós temos que estar ansiosos para a volta de Deus. Jesus, ele garantiu que voltaria para buscar a tua igreja. E você, como tem vivido? E você, será se Jesus voltasse hoje, você iria com ele? A graça nos lembra que esta vida é passageira. Vivemos aqui com os olhos no céu, onde essa verdadeira cidadania está. Aqui nós estamos apenas de passagem. Tudo aquilo que nós vivemos aqui é passageiro.
Mas nós vivemos aqui com a certeza que um dia vamos morar ao lado de Deus, ao lado de Jesus. A graça é uma prova do amor de Deus. Esse é o quarto tópico dessa mensagem. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, esse versículo onde eu acabei de ler para vocês. Jesus, ele se entregou na cruz para que pudéssemos ser resgatados do pecado. Nós estávamos totalmente perdidos, nós estávamos totalmente aprisionados, escravos do pecado. Mas Jesus, ele se entregou para nos tirar do pecado, para tirar essas algemas do pecado das nossas mãos, dos nossos pés, para nós podermos caminhar, para nós podermos ficar livres. A graça não apenas nos limpa, mas nos transforma em pessoas zelosas, pessoas amorosas, pessoas cuidadosas, pessoas com compaixão pelas boas obras e pelas pessoas, e também como testemunho do poder de Deus. Eu quero também deixar para vocês como exemplo nesse tópico é o ladrão da cruz. Mesmo em seus últimos momentos, ali naquela situação, ali fala ladrão da cruz, mas se nós pegarmos para ver, únicas pessoas que morriam na cruz eram consideradas malditas. Um crime muito gravíssimo. Como nós vamos ver também hoje em dia, pessoas que é julgada e tem que morrer. É quando o crime é muito grave. Mas a Bíblia ela vai falar que são ladrões. E ali o ladrão da cruz, mesmo em seus últimos momentos, experimentou a graça de Deus e foi salvo. Se você quiser ler depois, está em Lucas capítulo 23, versículo 39 e 43. Nós vamos ver que ali naquele momento ele se rendeu a Jesus. Ele entendeu que ele merecia aquilo, mas Jesus não. Ao receber essa graça, somos chamados a viver de forma que reflita a obra de Deus em nossa vida. Aquele que tem o verdadeiro encontro com a graça de Deus tem transformação. Aquele que tem o verdadeiro encontro com a graça de Deus tem a notável diferença na caminhada, nas atitudes. Quem tem um verdadeiro encontro com a graça de Deus traz transformação para a nossa vida. E como falei para vocês, a graça de Deus nos alcançou. E como conclusão dessa mensagem, a graça de Deus é um presente. É um favor imerecido. Um presente imensurável. Não temos nem como falar palavras para expressar o que seria esse presente. Ela nos encontra onde estamos, não importa se é no bar, se é no baile, se é no trabalho, em casa, não importa. Ela nos encontra onde nós estamos. Ela nos salva, ela tira nós dali, nos transforma e nos prepara para a eternidade. A mensagem de Tito, no seu capítulo 2, versículo 11 ao 14, onde nós trabalhamos hoje, é um lembrete de Deus que nos ama profundamente e deseja nos resgatar de uma vida sem propósito para uma vida cheia de esperança e significado. Hoje, a graça de Deus está sendo oferecida a você. Talvez você se sinta perdido, incapaz de mudar.
em uma situação, talvez como o filho pródigo, quando ele perdeu tudo, estava ali cuidando dos porcos, em uma situação deplorável, aonde perdeu tudo, perdeu todos, e está numa situação que você não sabe mais o que fazer, em uma situação com o coração angustiado, em uma situação que desistiu de tudo, porque não tem mais jeito, não tem mais solução. Lembre-se, Deus já fez tudo por você na cruz. Levante-se, responda ao chamado da graça, permita que Deus transforme a sua vida. Ele está de braços abertos, pronto para te resgatar e dar uma nova história, e deixar tudo aquilo que aconteceu, que você fez, para trás, porque Ele te ama. Então fiquem com essa palavra. Deus abençoe cada um de vocês. Se você não curtiu ainda, é só clicar no joinha, curte, comenta, se inscreva no nosso canal. Vamos estar postando cada vez mais vídeos. Deus abençoe grandemente a vida de cada um.